Olá, alunos do quarto ano, tudo bom com vocês? Professora Letícia falando de longe mais uma vez. Na videoaula de hoje nós vamos ter conteúdo de língua portuguesa, ciências e vamos ter conteúdo de literatura. Nós vamos dar continuidade à leitura do livro A Rede Florida, que é o nosso livro do bimestre. Vamos lá? Continuar da onde paramos. Eu fiz uma marcação aqui. Opa! Nós paramos na página 16. Vamos continuar, eu vou reler esta página, né? Então vamos lá. Desliza para fora da cama até que os pés toquem o chão. A camisola fina deixa passar o vento que veio com a chuva e a menina se arrepia. Corre até o quarto dos pais. Em silêncio se enfia embaixo das cobertas. O corpo miúdo e gelado, buscando o calor da mãe. Sem abrir os olhos, a mãe acolhe a menina e a envolve em seus braços. Assim, abraçada e segura, Maria Rosa continua seu sono, acalentada pela cantiga da chuva. Amanheceu. Lindo, céu de fazer o coração bater mais forte de vontade de cantar baixinho. Maria Rosa esfregou os olhos. Cheia de sono, se espreguiçou e olhou em volta. Paredes cobertas de quadros, a cortina longa e branca esvoaçando na brisa da manhã. E a mãe, onde estava? Um frio fininho invade seu peito, aperta seu coração. Bom dia, bela adormecida. A voz da mãe aquece Maria Rosa. Salta da cama, os olhos brilhantes de lágrimas e de alegria. Qual que foi, filha? A mãe se espanta. Não responde, não sabe contar o que sente. Agora está tudo bem, a mãe está ali e o frio foi embora. Tomara que não volte mais nunca. A mãe olha pensativa. Será que ela se lembra? Sempre aquela dúvida, sempre o mesmo receio. Mas Maria Rosa sorri e corre pelo quarto. E a mãe sente o medo se aquietar e seu olhar se torna sereno. Não, muito pequena para se lembrar. Para longe essa ideia louca, essa aflição. Maria Rosa é sua filha. São os mesmos olhos escuros, a mesma pele dourada e aqueles cabelos louros como os seus? Quem pode dizer que não é sua filha? A menina pega sua mão, puxa para baixo e a abraça. E seus bracinhos são fortes e macios. Seu corpo ainda aguarda um perfume de bebê e a mãe se enternece. As ideias loucas se dissolvem na doçura daquele abraço. Prestem atenção nas ilustrações, são muito bonitas, complementando a beleza do texto. Manga Carlotinha. Maria Rosa é gulosa e o suco amarelo de manga está por toda parte. No grande bigode que meio que limpou com as costas da mão, no vestido novo, em seus braços, não se importa. Mergulha a mão no fago, mexe os dedos tentando atrair as carpas que, preguiçosas, não se movem, sonham com migalhas de pão. Um pouco afastado, o pai conversa com um vizinho. A menina procura o seu olhar, o seu sorriso e depois continua a brincar. Sobe na grande raiz de árvore que se agarra a um muro, quer ver o mundo que há do outro lado. Mas o muro é de pedra e nas suas gretas ela descobre o veludo verde do musgo, formigas apressadas e flores minúsculas. Esquecido ao mundo do outro lado, Maria Rosa descobriu todo um mundo escondido nas velhas pedras. É noite de luar, luar enorme, prateando o piso branco da varanda e Maria Rosa, aninhada no colo do pai, escuta suas histórias. Canta, pai, pede de repente. O pai interrompe a história e sorri. Um sorriso meio torto, meio de lado, que ilumina seu rosto. A voz do pai é grave, suave e a menina se deixa ninar. A melodia é queixosa e as palavras falam de dois mundos, de dois amores.
Tão bonita, pensa Maria Rosa, meio dormindo, meio acordada. A mãe vem buscá-la. É tarde. Passada a hora da menina dormir, encontra os dois adormecidos. Com cuidado, a mãe liberta a menina do braço do pai e pega no colo. Mas as pálpebras translúcidas estremecem e Maria Rosa, entreabrindo os olhos, sorri para ela. Mais tarde, quando finalmente a mãe se deita, uma doce sensação de paz invade ao pensar que, no quarto ao lado, a menina dorme tranquila. Bom, pessoal, amanhã eu conto mais um pouco da história, tá? Eu espero que vocês estejam gostando da história até aqui e que estejam lendo junto comigo, tá bom? Vou deixar aqui a nossa marcação para amanhã nós continuarmos. E agora eu vou pedir para nós pegarmos o nosso livro Amigão aqui. Vamos tirar a Rede Florida, volume 3, e vamos abrir nas correções das atividades de língua portuguesa que eu pedi ontem, que são as atividades das páginas 50, 51 e 52 sobre verbos e tempos verbais. Após as correções das atividades, nós vamos ter dois conteúdos: imperativo, página 53, e pontuação e numeração, página 54, 55, tá bom? Então, vamos primeiro corrigir, né, verbos e tempos verbais. Vamos lá. Complete a frase com as formas verbais conforme o texto original. Então, nós temos aqui instala, instalou, instalará. Então, vamos lá. Você instala a antena de TV perto da rede elétrica. Se ela tocar nos fios, pode provocar choque elétrico. De acordo com o texto original, você vai escrever a palavra instalou, né? Você instalou a antena de TV perto da rede elétrica. Se ela tocar nos fios, pode provocar choque elétrico. Segura, segurou, segurará. Então, lembrando sempre que é de acordo com o texto lá, que nós já conhecemos, né? O jogo com segurança da página, né? Nós estamos falando desse texto aqui, regras do jogo. Então, vamos lá. Ao trocar a lâmpada, você segurou pela parte plástica e não tocou na parte metálica nem na rosca. Parabéns. Sobrecarga, sobrecarrega, sobrecarregou, sobrecarregará. Você sobrecarregou a tomada ligando vários aparelhos no Benjamin. Isso é errado. No banho, você fechou a torneira antes de mudar a chave. Liga, desliga e verão e inverno. Você rompeu lacres e adulterou o medidor, configurando furto de energia, que é prática criminosa, além de ser muito perigoso. Você escolheu um lugar seguro para soltar pipas, longe dos fios elétricos. Você movimentou andaimes, escadas e barras de ferro perto da rede elétrica. Isso pode causar acidentes graves e se encostar na rede elétrica. O que a gente percebe em todas essas frases, pessoal? Que está no presente, no passado ou no futuro? Né? Toda vez que você fala, ó, você instalou, você já fez, é passado, né? Como a gente está falando do jogo, né? Ele está falando como se você já tivesse feito, então é no passado, ó. Instalou, segurou, sobrecarregou, fechou, escolheu, movimentou. Dando continuidade, número 2, página 51. Na atividade anterior, todas as palavras escolhidas para completar as frases são verbos que indicam ações, adjetivos que qualificam os substantivos ou substantivos comuns, versos que indicam ações, né? Todos verbos que indicam ações, né? Tudo que a gente viu ali é a ação que aconteceu, é o que aconteceu. 3. As palavras que completaram as frases estão no presente, passado ou futuro. Passado.
4. Assinale a afirmativa correta. Verbos no passado são empregados para contar fatos que já aconteceram. Verbos no passado ajudam a evitar repetições desnecessárias. Ou verbos no passado contribuem para o leitor entender o que os personagens pensam. É a primeira, né? Verbos no passado são empregados para constar fatos que já aconteceram. 5. Para indicar que as ações ainda serão realizadas, qual é o tempo verbal que deve ser utilizado? Futuro, né? Quando ainda vai acontecer. Complete a lacuna com o verbo escolher nesse outro tempo verbal. No futuro, então, você escolherá um lugar seguro para soltar pipas, longe dos fios elétricos. Então, o tempo verbal correto é escolherá. 6. Use o tempo presente do verbo fechar para completar a frase. No banho, você fecha a torneira antes de mudar a chave liga-desliga e verão e inverno. Então, vamos escrever aqui. No banho, você fecha. E mais uma vez, verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Essas palavras podem variar nos tempos presente, passado e futuro. Eu apago a luz, presente, vou até colocar aqui, hoje. Eu apaguei a luz ontem, passado. Eu apagarei a luz, futuro, amanhã. Essas três, hoje, ontem e amanhã, é só um exemplo, porque o futuro pode ser daqui a 2 meses, pode ser daqui a 2 semanas, o passado pode ter sido ontem, pode ter sido semana passada, mês passado, ano passado. Só o presente que é sempre hoje, né? É o que está acontecendo hoje. Página 52. Releia a frase. Você escolheu um lugar seguro para soltar pipas longe dos fios elétricos. O uso da forma verbal escolheu indica que é só uma pessoa que escolheu um lugar para soltar pipas ou são 2 ou mais pessoas que escolheram um lugar seguro para soltar pipa? Só uma, né? Porque está falando, você escolheu. Os verbos variam conforme a pessoa do discurso que se refere. Ligue o pronome pessoal à forma verbal correspondente. Eu escolho, eles escolhem, eles escolhem. Nós escolhemos, ele escolhe. 9. Acrescente no início das frases um pronome pessoal que concorde, né, que seja de acordo com as formas verbais em destaque. Economizei mais energia elétrica no mês passado. Eu. Deixamos de pagar a fatura de luz a tempo. Nós. Apagam as luzes ao sair. Eles ou elas apagam as luzes ao sair. Fará o pagamento da fatura na agência. Pode ser ele ou ela fará o pagamento da fatura. Falaram com a companhia que distribui energia elétrica. A mesma coisa, eles ou elas falaram com a companhia que distribui energia elétrica. E olha, aqui tem um retângulo dizendo, observe um exemplo de conjugação verbal no tempo presente. Primeira pessoa do singular, eu apago. Primeira pessoa do plural, nós apagamos. Segunda pessoa do singular, tu apagas. Segunda pessoa do plural, vós apagais. Terceira pessoa do singular, ele, ela apaga. Terceira pessoa do singular, eles, elas apagam. Finalizamos por aqui as correções sobre tempos verbais, verbos e tempos verbais, que é uma revisão do que a gente já estudou. E agora nós vamos para o nosso conteúdo novo, que são atividades sobre imperativo, página 53, e atividades sobre pontuação e numeração, página 54, 55, e é isso. Então vamos lá. Vamos ler aqui, ó. Em regras de jogo, é comum o uso de verbos no imperativo para instruir o leitor sobre como participar do jogo. O imperativo é utilizado quando se pretende convencer alguém a fazer ou não fazer algo e quando são dadas instruções de como fazer algo. Apague essa luz, é um imperativo.
Para isso, tem algumas atividades aqui para nos ajudar a fixar esse conteúdo de verbo imperativo, que é quando é dado uma ordem, instrução. Então, vocês têm as atividades aí. 10, nós temos várias atividades para vocês fazerem. Página 54 e 55, pontuação, enumeração. Vamos ler, ó, aqui. A vírgula é um sinal de pontuação para separar palavras, expressões ou ideias em uma enumeração. Então, nós temos atividades aí. E aqui, quando há vários elementos em sequência, o último deles geralmente é separado do anterior por E. Vocês já viram? Vamos lá, ó. Ganhei lápis de cor, borracha e caderneta e uma mochila. Tem coisas para fazer aí. Então, para vocês entenderem melhor pontuação e enumeração, vamos fazer a número 1 juntos? Então, vamos lá. Releia este trecho. Instalar uma antena de TV, vírgula, ligar vários aparelhos no mesmo Benjamin, vírgula, ficar longe de fios caídos e movimentar andaimes e barras de ferro perto de fios elétricos são dicas de segurança indispensáveis a qualquer pessoa. A frase apresenta informações sobre segurança. Que sinal de pontuação é utilizado para separar essas informações? Vírgula, ó. Instalar uma antena de TV, ligar vários aparelhos no mesmo Benjamin, ficar longe de fios elétricos. Então, é isso. Aí ele está pedindo para você circular. No meu livro já está, ó, a vírgula. E aí foi o que eu acabei de ler, que a vírgula é um sinal de pontuação usado para separar palavras, expressões ou ideias em uma enumeração. Então, vocês têm atividades da página 54, 55 sobre pontuação e enumeração. Atividades da página 53 sobre imperativo. E agora nós vamos para o nosso conteúdo de ciências. Nosso conteúdo de ciências, ele é em duas partes. Primeiro, nós vamos corrigir as atividades das páginas 30 e 31 relacionadas às rochas metafóricas, rochas magmáticas, rochas sedimentares, tipos de rocha. Então, a gente já leu o texto e agora foi pedido para vocês fazerem as atividades. E eu expliquei aqui essas que eu queria fazer a pesquisa sobre o Aleijadinho, responder aqui e procurar outras rochas na internet que eu vou olhar. Então, a correção é a da 1 e a 2. 1. Relacione duas colunas associando as camadas que formam a Terra às suas características. Então, nós temos aqui crosta, manto e núcleo. Fica logo abaixo da crosta, manto. É a camada central da Terra, núcleo. É a camada superficial da Terra, crosta. É constituído de magma, manto. Abriga os seres vivos, crosta. Então, é manto, núcleo, crosta, manto e crosta. 2. Sobre os diferentes tipos de rocha, complete o quadro com as informações que faltam. Então, nós temos aqui sedimentar, a gente tem que descobrir magma. E os exemplos, basalto. Então, a gente tem que ir lá no texto e ver como que a gente complementa. Então, vamos lá. Aqui a gente já sabe que é uma rocha magmática. E ele deu um exemplo, mais um, basalto granito. E aqui a gente já sabe que é uma rocha sedimentar e a origem, acúmulo de sedimentos. E 2 exemplos, calcário e arenito. Aqui, transformação de outras rochas, metamórfica. Transformações, então nós temos a gneiss e o mármore, que são transformações de outras rochas. Aonde eu vi essas informações? Relendo o texto. A 3, nós temos uma parte que nós podemos completar juntos e eu pedi também para vocês fazerem uma pesquisa, né, sobre o Aleijadinho, né, uma biografia aí para vocês pesquisarem.
A pedra-sabão é uma rocha metamórfica de coloração cinza ou verde. Por apresentar pouca dureza e alta resistência a temperaturas elevadas, essa rocha é muito utilizada na construção de lareiras, na fabricação de panelas e na criação de esculturas. No Brasil, um importante escultor chamado Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, esculpiu várias estátuas utilizando a pedra-sabão. E aí eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa que vai servir para nossas aulas de artes. E aí nós temos 3 perguntas aqui para responder. A pedra-sabão é uma rocha metamórfica. Quais são as características da pedra-sabão? Ela tem uma cor cinza ou verde, pouca dureza e alta resistência a temperaturas elevadas. C. Cite pelo menos 2 usos da pedra-sabão pelos seres humanos. Então, nós temos as lareiras, panelas, esculturas, né? A gente já viu aqui o Aleijadinho, foi um grande escultor aí que nós tivemos, e da onde eu fiz, né, a D. Com a ajuda de um adulto, faça uma pesquisa sobre Aleijadinho e conheça mais sobre as obras desse escultor feitas com pedra-sabão. Na sala de aula, compartilhe as informações encontradas com os colegas. Como essa parte não é possível, né? Pedir para vocês pesquisarem, encontrarem, simplesmente para a gente conhecer. 4. Pesquise em revistas, jornais ou na internet imagens de objetos feitos com rochas ou minerais. Recorte-as e colhe-as nos espaços a seguir. Para finalizar, escreva uma legenda que descreva o uso desses materiais em cada imagem. Então, pessoal, essa é a correção que eu só faço individualmente, né? Cada um vai escolher aí exemplos que mais gostaram. E agora que nós finalizamos as correções de ciências, nós vamos para o nosso conteúdo nós vamos continuar com o conteúdo novo de ciências. Olha eu me atrapalhando. Então, vamos lá. Página 32, 33... 34, tem um Ciência em Ação aqui, que se vocês quiserem fazer em casa, pedirem para a mamãe e para o papai gravarem e postarem nas redes sociais da escola, vai ser muito legal. E vão ser pedidas também atividades aí para vocês fazerem. Então, vamos voltar para ler os textos. As rochas e a história da Terra. Uma das maneiras de conhecer a história da Terra e compreender como a vida se desenvolve em nosso planeta é conhecendo as rochas que se encontram na crosta terrestre. Rocha sedimentar com diferentes camadas. Na imagem ao lado, podemos observar uma rocha sedimentar formada por diversas camadas de sedimentos. Os sedimentos mais antigos encontram-se nas camadas inferiores e os mais recentes ficam nas camadas superiores da rocha. Ao analisar os sedimentos das diferentes camadas desse tipo de rocha, os cientistas conseguem obter informações sobre o passado da Terra e dos seres vivos que habitavam. Fósseis. Durante o processo de formação das rochas sedimentares, restos de animais ou plantas podem ficar aprisionados entre as camadas de sedimentos. Esses vestígios de seres vivos podem ficar preservados, formando os fósseis que representam uma importante evidência das formas de vida que existiram no passado. Fóssil de uma libélula, olha aqui, pessoal. Página 33. Observe um exemplo de como pode ocorrer a formação de um fóssil. Então, nós temos aqui, o peixe morre e seu corpo vai para o fundo do mar. Sobre ele vão se depositando várias camadas de lama e areia. As partes moles do corpo entram em decomposição pela ação das bactérias. 3. Com o tempo, a água e os sais minerais do ambiente penetram nos sedimentos e substituem os minerais do esqueleto. Esse processo produz uma cópia resistente da peça original. 4. Com as mudanças que a crosta terrestre sofre, o fóssil pode ser deslocado para a superfície. Olha a imagem aqui. 5. A superfície é onde o fóssil pode ser mais facilmente encontrado e estudado pelos cientistas. É importante esclarecer que o processo de fossilização não ocorre rapidamente. Ele pode durar milhares de anos.
Por meio do estudo dos fósseis é possível conhecer as diferentes espécies de seres vivos que habitaram na Terra no passado e compreender como eram as condições ambientais daquele planeta. E isso tudo que a gente acabou de ver não está fazendo vocês lembrarem de um animal bem grande que existiu? O dinossauro, isso mesmo. Foi dessa maneira que os cientistas descobriram a existência dos dinossauros aqui na Terra. Página 34. A formação de um fóssil pode ocorrer de diferentes maneiras e por isso é possível encontrar fósseis de vários tipos. Inseto perfeitamente conservado em âmbar, que é uma resina de árvore. Quando seca, essa resina endurece e preserva o organismo. Ao lado, a folha foi conservada porque seus componentes foram substituídos por sais minerais que existiam no solo. Além de restos de animais e plantas, as rochas podem preservar impressões e pegadas de animal. Observe como isso ocorre. Ao caminhar sobre o solo, os animais podem deixar pegadas. 2. Sedimentos podem se acumular dentro da marca das pegadas. Os sedimentos continuam se acumulando e ocorre a formação de uma rocha sedimentar. Com o tempo, a rocha pode ficar exposta, revelando as pegadas. Interessante, não? Eu vou pular aqui a parte do Ciência em Ação. Vocês fiquem à vontade para fazer, eu não posso fazer aqui. E as atividades são a partir da 1, 2, 3, das páginas 36 e 37, combinado? E aqui, pessoal, na número 3... Não precisa. Eu achei que era uma questão à parte, mas tudo que vocês precisam está no livro. Então é isso, pessoal. As atividades de hoje são de língua portuguesa e de ciências. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente continua com a leitura do nosso livro do bimestre. Até a próxima videoaula.